Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum no consultório. Aliás, hoje, as mães ficam extremamente tensas com esse problema, alergia alimentar. A criança chega no consultório e a mãe fala: olha, esse menino não tolera o ovo, ele não tolera leite, o menino está perdendo peso, esse menino fica nervoso, ele não dorme direito, vem uma série de complicações. Então, a alergia alimentar é uma situação que felizmente não é muito frequente, Mais ou menos 2 a 3% das crianças têm alergia alimentar. Então, nem toda criança que a mãe leva no consultório, acreditando ser alergia alimentar, realmente essa é alergia, Então, mais ou menos 3% das crianças têm alergia alimentar. De fato, o alimento tem que ser suspenso, etc., substituído por outro, etc. E já nos adultos, os adultos vão se tornando menos sensíveis, a uma série de alergenos. A alergia diminui muito, 1%, no máximo 2% dos adultos têm alergia alimentar. Então é mais comum na criança. A predisposição genética é muito importante. Geralmente, quando a gente tem uma alergia na família, já uma alergia alimentar, uma alergia respiratória, o risco de um casal ter um filho alérgico, ele é de 5 a 15% normalmente. Mas quando um dos pais é alérgico, esse risco sobe para 40% a 60%. E quando ambos os pais são alérgicos, passa de 50%, chega até 80%. Então, veja bem, existe uma tendência familiar nessa alergia, Mas, de um modo geral, o que a gente vê nos casais é que esse risco aumenta se um dos pais, por exemplo, já apresenta alergia alimentar, o filho tem mais ou menos 50% de chance de ter também. Se ambos os pais são alérgicos, aí a alergia no filho chega até 80%, 50%, 80%. Então, é aquela história, tem influência familiar. Então, a gente tem que colher a história da família, fazendo uma boa anamnese, ver se existe algum caso da família, Um grupo de 9 alimentos tem sido responsabilizado por 90% das alergias. Praticamente 9 alimentos. 90% de todas as alergias alimentares são por esses alimentos aqui. O leite, que é o chefe da lista, É o que dá mais alergia, o leite de vaca. O ovo vem em segundo lugar. O trigo, a soja, o amendoim, as castanhas, os peixes, os frutos do mar e o milho. Então, mas quem está na frente aí é o leite e o ovo. São os alimentos que mais dão alergia alimentar, Assim, nos 2 primeiros anos de vida, mais nos primeiros 6 meses, o principal alergênio é o leite de vaca, O leite de vaca é o leite para bezerro. E algumas crianças têm um leite muito bom também para criança, mas algumas crianças podem ter alergia. Isso ocorre devido ao fato de ser utilizado como substituto do leite materno em fase precoce da vida, quando há aumento fisiológico da permeabilidade da mucosa intestinal. Então, o leite de vaca usado logo nos primeiros dias da criança, as proteínas, a criança ainda está com o intestino permeável a proteínas estranhas, e aquela proteína do leite de vaca é diferente da do leite materno, ela passa pela mucosa intestinal, principalmente a caseína, a lactoglobulina, que são as mais responsáveis pela alergia do leite de vaca, passa direto pela mucosa e a criança começa a ter alergia nos primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Então o médico tem que ficar bem atento a esse detalhe. Às vezes a criança está tendo uma diarreia, está vomitando, está tendo cólica abdominal, é uma alergia ao leite de vaca. Quando a gente faz a retirada do leite, substitui o leite de vaca, por exemplo, por leite de soja, etc., ou outro leite alimentar, aí a alergia desaparece. De maneira semelhante, o ovo reveste de grande importância nos quadros de alergia alimentar da criança, sendo a ovoalbumina presente na clara seu principal alergeno. Então, aqui no ovo, o principal alergeno fica na clara do ovo, que é exatamente a ovoalbumina. Ela pode levar, tanto é que quando a gente começa a dar à criança o ovo, a gente dá só a gema,
porque existe uma sensibilidade maior à clara do ovo. Então a criança começa ali pelos 6 meses, 7 meses de vida, a gente introduzindo o ovo, a gente manda dar a gema do ovo, né, sem a clara. Então a alergia maior do ovo é a clara do ovo. Tá? A alergia alimentar frequentemente acomete o aparelho digestivo, mas pode acometer também o aparelho respiratório e trazer problemas, por exemplo, como chieira, problemas de pele, como erupção na pele. As reações podem ser imediatas, quando a pessoa vai tomando, por exemplo, leite. Imediata a gente fala assim, até 2 horas depois que tomou. Ou então tardia. O menino tomou mais ou menos 1 dia, 2 antes e depois aparece a alergia. Então é chamada alergia tardia, que pode acontecer. Dentre as manifestações imediatas, destaca a anafilaxia, que é uma coisa gravíssima, né? Se o menino tem menino que é alérgico a leite, não pode nem encostar numa vasilha que tenha leite. Dá uma anafilaxia, edema de laringe, ele fica todo roxo, começa a ficar respirando com aquele estridor laríngeo, custando respirar, urticária, empola o corpo todo, dá aquele angioedema, edema no lábio, edema no pescoço, edema nos olhos, uma situação gravíssima. As mães que têm meninos assim, elas já andam com a seringuinha lá de adrenalina para aplicar na hora. Se eventualmente a criança tocou no material desse, no leite, e é alérgica tendo anafilaxia, ela já tem a seringuinha que ela mesma aplica, não dá tempo às vezes de chegar no hospital. As mães sabem disso, que tem meninos extremamente alérgicos ao leite, por exemplo. Rinoconjuntivite também pode aparecer, bronquispado, como eu falei, às vezes o leite dá problema intestinal, mas não dá só intestinal, pode dar problema alérgico respiratório, cocheira no peito, dor no abdômen, com ou sem diarreia, com ou sem vômitos. Asma pode aparecer e predispor a crise de asma por causa de alergia ao leite, rinite, né? Lógico que com o tempo vai desenvolvendo uma certa tolerância. Às vezes a criança é alérgica, mas com o tempo ela vai desenvolvendo tolerância a esses alergenos. As reações tardias incluem sintomas cutâneos, eczema, aquela coceira, ou então gastrointestinais, vômito, diarreia, com ou sem a presença de sangue ou muco, por causa de uma alergia alimentar, que pode levar à perda de peso. Né? A criança começa a perder peso por causa disso, não está tolerando aquele alimento. Geralmente a diarreia desaparece quando se interrompe o leite de vaca, no caso de leite de vaca, ou ovo, se for ovo, especialmente após 2 anos de idade, quando se desenvolve a tolerância. E a criança vai ficando mais, os anos vão passando, a alergia tem tendência a diminuir. A melhor forma de tratar a alergia alimentar é a prevenção. O aleitamento materno exclusivo, por pelo menos 6 meses, até 6 meses, pode evitar a exposição precoce a vários alimentos. Então dá o leite materno, a criança tolera bem, não vai ter problema de alergia. Na impossibilidade do aleitamento natural exclusivo, para os lactentes com alto risco de desenvolver doença alérgica, pode-se usar formas hipoalergênicas modificadas a partir da proteína do soro do leite, ou da soja, ou hidrolisados proteicos. Nesses casos, introduzir alimentos sólidos só depois de 6 meses, né? Porque se a criança tem tendência alérgica, é melhor dar o leite materno, ou então os outros substitutos do leite, os hidrolisados, né? Para que ela não desenvolva nenhuma alergia. Depois dos 6 meses, a criança já vai se tornando mais tolerante, às vezes, a essa proteína do leite ou do ovo. Em caso de alergia ao leite materno, pode ser excluir da dieta da mãe, porque é muito raro a alergia ao leite materno. Mas tem casos de criança que tem alergia ao leite materno, raríssimo. Então, se a suspeição é essa, a gente faz o teste para ver se é o alimento, o leite materno que está provocando. Em 80% dos casos, a alergia alimentar desaparece espontaneamente depois dos 3 anos de idade. E, frequentemente, o alergeno pode ser reintroduzido na dieta da criança. Então, depois dos 3 anos, a criança é tolerante àquele alergeno e começa a alimentar com ele de novo. Os antihistamínicos podem ser usados no combate à coceira. Em casos graves, na anafilaxia, né, graves, igual eu falei, estridor respiratório, pode ser usado medicamento mais potente, por exemplo, com adrenalina, né, as seringuinhas, as canetinhas de adrenalina. Às vezes a imunoterapia específica pode ser eficiente. Você fazer os testes alérgicos e fazer uma vacina para aquele paciente, né? Apesar disso, não existe tratamento para alergia alimentar que não seja a restrição absoluta do alergeno na dieta. Então o negócio é tirar o alergeno. Tira o leite, tira o ovo, se for ovo, né? Mas a gente pode fazer, né,
uma imunoterapia, pegando aqueles alergenos alimentares e fazendo uma vacina para aquela criança, quando for o caso. Mas geralmente depois dos 3 anos, essa alergia alimentar vai desaparecendo. Então, sobre a alergia alimentar, é isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta.